Good evening, everyone. Muito boa noite a todos. Temos mais uma aula ao vivo aqui no Instagram. Mais uma aula de Business English. E hoje o nosso tema especialíssimo. Hoje o nosso tema é 4 técnicas para você rapidamente aprimorar aí o seu vocabulário. Tá? Sejam muito bem-vindos a todos. De onde vocês falam? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. Hoje temos 4 técnicas para aprimorar nosso vocabulário. Fiquem à vontade aqui para comentarem, para a gente ter uma aula engajante, colaborativa, participativa. Esse é um problema, né, pessoal, muito recorrente aí de aquisição de novo vocabulário. É uma questão um pouquinho complicada para alguns, né, pela questão da memorização. Tá? Muita gente até estuda isso muito errado. Esse é um grande problema aí que o pessoal tenta muitas vezes, né, decorar uma palavra, procurando decorar o seu significado somente. Tá? E isso é uma maneira extremamente ineficiente de estar adquirindo um novo vocabulário aí, para você se lembrar quando a situação vier, né? Quando tiver a situação adequada para estar utilizando aí uma palavra que você aprendeu recentemente, você dificilmente vai conseguir só decorando ali o significado daquela palavra, né? Então, ponto número 1 aqui, hoje na nossa conversa, será o de aplicar, tá? Aquela palavra nova que você conheceu ali, você descobriu o significado, beleza, agora você vai aplicar isso em algum contexto que tenha relevância para você. Tá? Então essa é a primeira dica aí que a gente tem que procurar aplicar contextualizado. Tá? Aplicar essa palavra contextualizada. E o que significa isso? Você criar uma frase, nada mais significa que criar uma frase que tenha a ver com sua vida, que tenha uma certa relevância, talvez, né, utilizar aí elementos com os quais você trabalha, né? Então criar uma frase perante o contexto de vendas da empresa, por exemplo, digamos que você trabalha em vendas, e daí você vai lá e cria uma frase dentro daquele contexto. Melhor ainda, crie 2, 3 frases dentro daquele contexto. Claro, quanto mais conexões você fizer ali, mais conexões haverá no teu cérebro em relação àquela palavra, né? Mais conexões físicas, digo, né? Mais frases que você cria, você vai ter mais conexões mentais em relação àquela palavra. E ela vai se solidificar no seu espectro mental ali, tá? No seu cérebro. Então é isso, gente. Assim, primeira dica que eu dou, criem frases contextualizadas. Tá? Isso é importantíssimo. 2, 3 frases contextualizadas. E agora tem um outro elemento também nessas frases contextualizadas que vai ajudar muito, que é o humor. Claro, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui nas mídias sociais, a gente pode observar que a maioria dos vídeos mais populares que temos são engraçados, né? São referentes à comédia. Esse é um ponto interessantíssimo também. Se algo te faz rir, provavelmente isso vai ser mais fácil de ser lembrado depois. Você está adicionando um elemento emocional naquele momento de gravar um significado de algo. Tem um momento emocional, é um elemento emocional que a gente gosta muito, né? Quem não gosta de dar risada, né? Então, isso é muito interessante, tá? Psicologicamente falando, o elemento do humor ali na hora do aprendizado, ele realmente é extremamente eficiente por conta disso. Tem um elemento de emoção junto, né? Uma aula engajante é aquela em que tem uma certa energia, né? Tem um andamento, tem emoções que vão te levando a estar ali focado. E o humor tá entre essas emoções, né? Entre esses fatores que estão relacionados à emoção, digo, né? Não que o humor seja uma emoção de fato. Mas está relacionado, né? Causa uma emoção na gente, nesse sentido. Então, é um ótimo elemento para você estar utilizando aí. Tá? Então, criar frases que tenham relevância ali. Então, crie uma frase que tenha a ver com o seu trabalho, colocando o nome de alguém. Pode ser alguém que você gosta, alguém que você não gosta.
né? Você está livre no seu processo de aprendizado a estar utilizando quaisquer elementos que você queira, desde que te ajudem a chegar a essa conclusão, né? Desde que te ajudem a se lembrar mais facilmente depois. Ok? Então, contextualizar, né? A primeira dica aqui. Sejam muito bem-vindos, pessoal, que está entrando aí agora. Muito bacana, estamos aqui vendo 4 dicas para aprimorar aí, melhorar a sua retenção de vocabulário, aquisição e retenção de vocabulário novo, novas palavras. E, muito bem, temos agora também um outro elemento muito interessante, tá? Que está sendo muito comentado na internet, tem vários vídeos sobre isso, YouTube, o pessoal escrevendo bastante sobre o processo de aprendizado usando Word Map, ou Words Map. É um mapa de palavras, tá? Que tem a ver também com um mapa mental, né? O Mind Maps. Deixa eu escrever aqui isso aqui para deixar, porque é bem interessante para vocês procurarem. Word Maps or Mind Maps. Então, o que seria isso, os Word Maps ou Mind Maps? É um esqueminha para você construir ali o que estiver relacionado com aquela palavra nova que você está vendo, que você acabou de encontrar ali, você está buscando saber o seu significado. Então, esse é um esquema muito interessante que ele vai de encontro com o princípio que eu mencionei no nosso primeiro ponto, que é o de você relacionar vários elementos para que aquele novo conhecimento se solidifique mais facilmente, tá? Na sua mente. Facilmente na sua mente. Então, você vai criar o quê? Você vai criar aquela palavra ali, você vai ter uma frase, tá? E você pode fazer um esqueminha meio, sabe, rabisco de iniciar um planejamento, né? Então você coloca algo ali, puxa uma flecha, já coloca outra coisa ali, e daí você organiza, quem sabe, um lado relacionado às outras palavras que estão relacionadas àquela palavra que você está estudando. Então você pode colocar antônimos, sinônimos, outras palavras relacionadas, frases ou phrasal verbs, né? Os phrasal verbs que estão relacionados, que são muito utilizados com aquela palavra, por exemplo, qualquer coisa da língua aí que você vá buscando, vá pesquisando e você ache, né, que tenha ali um uso muito comum, que você encontre, que tenha um uso muito comum no geral, né, nas mídias produzidas, nos conteúdos produzidos aí na nossa belíssima internet, que possibilita que eu esteja aí conectado com todos, ensinando, né? Então, isso é muito interessante, tá, pessoal? Você vai fazer um word map, ou mind maps. Então você vai colocar a palavra ali, você vai puxar uma flechinha, colocar um exemplo, tá? Esse exemplo engraçado, que tem a ver com você. E aí você pode puxar para o outro lado, você vai fazer relações com outras palavras. Antônimos, sinônimos, tá? Isso, e você vai criando frases com esses antônimos e com os sinônimos também. E assim você vai construindo um mapa mental em relação àquela palavra. E claro, para não se tornar uma tarefa árdua, digamos assim, né? Só, poxa, eu tô querendo aprender só uma palavra, né? Pô, eu vou ter que gastar quantas horas para fazer isso? Você deve estar se perguntando. Não é necessário, tá? Você gastar muito tempo. Procure ali rapidinho 2 sinônimos, 2 antônimos. Você vai ter isso tudo numa página do Google já na hora que você procurar ali, né? Ou do seu dicionário de preferência, tá? Mas geralmente com palavras soltas o Google funciona legal, ele te dá várias opções ali das possíveis traduções, tá? Ele descreve tudo, então para esse trabalho rapidinho ele também serve, embora, claro, tenhamos outros dicionários muito bons aí, quem está estudando provavelmente já se informou também sobre isso, tá? Eu posso vir em outra live, em outro vídeo também comentar um pouco sobre as boas opções aí, tá bom? Vou dar uma informada, vou dar uma estudadinha, ver o que está rolando hoje em dia. Mudou muita coisa, né, com a inteligência artificial. Então,
tem esse ponto também, várias ferramentas. E outra coisa, né? Falando em inteligência artificial, acabei de mencionar aqui, já vem bem a calhar. Utilize sim a sua ferramenta de inteligência artificial preferida para estar construindo esse mind map. É o meu conselho, tá? Porque realmente tem funcionado muito bem o ChatGPT, o clássico 3.5, aquele mais basicão que tem disponível. Tá? Ele funciona legal também. Você só tem que tomar um pouco de cuidado, assim, dar uma conferida às vezes, dar um double check, né? Confere ali, vê se a informação que ele colocou está certa, mas assim, se tratando de informações mais simples como informações gramaticais e um exemplo de frase sobre essa palavra aqui. O ChatGPT vai lá e vai te dar tudo isso daí já de mão beijada, tá? Então assim, daí você pode pegar aquela frase que ele te deu e modificar de acordo com a sua realidade também, para facilitar, se você não for uma pessoa muito criativa às vezes, né? Tem pessoas que reclamam que tem um pouco dessa dificuldade. Então você tenha esse recurso. E a gente tem que usar e abusar da inteligência artificial nessa hora, tá? Novos vocabulários, expressões que você viu, uma expressão idiomática que você talvez tenha visto. Desculpa, o pessoal tá vibrando aqui, eu não sei se consegue ouvir. Expressão idiomática que você possa ter visto, né? Que não tem muitas vezes como saber, pois ela significa uma outra coisa, às vezes bem diferente, às vezes nem tanto diferente. Então, assim, a inteligência artificial está aí para ajudar a gente nesse quesito. Então usem, abusem, construam seus mind maps or word maps, tá? Usem, abusem disso. Esse é um grande conselho que eu dou para vocês aí, porque tem me ajudado muito, me ajuda muito, tá? Só tomem cuidado, confiram, a inteligência artificial às vezes não traz a informação pontual ali 100% correta. Então, é só tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá bom? Que mais? Tem também a dica que eu dou, que é para você tá com um pouco de dificuldade nessa coisa do mind maps, né, dos word maps, como eu deixei aqui, então construir esse caminho todo, esse mapa em relação àquela palavra e tudo que envolve aquela palavra. Você pode fazer mini mind maps ou só no formato simples assim de texto, colocando em post-its, né, os post-its, post-its, colocando os post-its perto do seu escritório, assim, onde você usa o seu computador, tá? Coloque ali a palavra, tá? A definição e um exemplo. Porque aí a sua mente está o tempo todo entrando em contato com aquilo. Os seus olhos estão entrando em contato, né? Sua mente consciente e subconsciente estarão tendo contato com aquela informação ali. E isso vai te ajudar muito a memorizar depois, tá? Então, essa é outra dica muito valiosa aí que eu dou, tá? E a gente chama isso, às vezes, às vezes que eu digo, muitas pessoas chamam isso de flashcards, mas podem ser confundidos com um esquema de flashcards, que é o quê? Que você usa para testar. Você pega uma folha assim, ou um cartãozinho, né, no tamanho de uma carta de baralho, digamos. Isso é um esquema muito comum, já bem antigo, né, para se estudar. E é como um jogo de memória, que você tem que ver ali aquela palavra e você procurar, antes de virar com a resposta do outro lado, onde você colocar ali a resposta, o que mais está relacionado àquela palavra, as informações que você quer memorizar, né, em relação àquela palavra, você usa isso como um joguinho. Você vê a palavra, se lembra, dá o seu palpite, beleza, vira para conferir, tá? Muito interessante também, é muito bom, pode ser uma maneira divertida de se fazer, né? Com crianças é legal fazer um jogo assim, né? E não, por que não com adultos jovens também numa sala de aula, né? Isso pode ser interessante. Sempre depende muito do approach do professor, do educador ali na hora de passar essa tarefa, né? Então, assim, tudo que se torne mais divertido, engraçado, pessoal, isso tudo vai adiantar mais, vai trazer mais resultado, tá? Quanto mais
num estado mental descontraído, relaxado você estiver, na verdade, seu cérebro vai reter essa informação e você vai se lembrar mais facilmente depois, tá? Do que se você estiver tenso estudando. Estudar tenso não adianta muito, na verdade. Não vai ser bacana, não vai ser legal. Tá? Então, por exemplo, vocês podem ver como, né, só para reforçar um pouco essa ideia, explicar, cursinhos pré-vestibular, né? Os cursinhos pré-vestibulares utilizam muito disso, de comédia, de humor, de uma energia mais contagiante, né? Os professores que têm um esquema de dar aula assim que atrai atenção e que faz os alunos realmente prestarem mais atenção ali. Isso tudo é mais... dá mais resultado, é mais eficiente, tá? Então considerem isso. Então temos aqui alguns pontos, né? Vemos 3 pontos por enquanto. Então, aplicar contextualizadamente. Aplicar em contexto aquela palavra. Depois disso, você tem o processo de construir o seu mind map, seu mapa mental em relação àquela palavra. Então, você vai unir aí vários aspectos que estão relacionados. Então, outros adjetivos, outras palavras que estão relacionadas ali àquela que você está aprendendo agora, antônimos, sinônimos e um exemplo, tá? E aí você já pode aproveitar para trabalhar os antônimos e sinônimos ali, porque isso tudo vai... Assim, eu digo trabalhar os antônimos e sinônimos para criar exemplo para eles também, né? Exemplos para eles também, no sentido em que agora você tem ali 3, 4 frases que você viu de uma vez só, tem 3, 4 palavras novas que você está vendo junto, tá? E às vezes, pessoal, às vezes, assim, se tiver num momento descontraído, isso vai ser melhor do que você tentar uma por uma, tá? Vai relacionando 2, 3 palavras ali, cria os exemplos, beleza, no outro dia volta, dá uma olhadinha de novo, daí no outro dia você já tenta lembrar sem ver antes, né? Tenta lembrar ali sem verificar a resposta antes, né? E aí você também pode estar utilizando isso daí com os flashcards para fazer uma espécie de joguinho, né? Você tem uma carta ali, um pedaço de papel em forma de carta, com a sua palavra nova, você tenta adivinhar o significado, cria um exemplo com ela, depois você confere e vê se a tua resposta estava certa, né? Então é isso aí, tornando mais divertido, numa espécie de jogo, né? A gente gosta, a gente entra em jogo, a gente quer ganhar, o ser humano tem um senso de competição já inerente, então isso é bacana, dá pra gente usar todos esses fatores a nosso favor, beleza? E não tem jeito, pessoal. Depois disso, na verdade, enquanto você está fazendo tudo isso, você vai ter que aplicar sempre que possível nas situações que você vai ver no seu dia a dia. Procurar aplicar aquela palavra, tá? Vi um contexto ali, poxa, como é que eu posso usar aquela palavra que eu vi, né, ontem, ou que eu aprendi hoje mais cedo? Então, você tem que ter, na verdade, um mindset. Não sou coach, tá? Ainda. Mas você tem que ter um mindset de querer pegar todos aqueles conteúdos que você está aprendendo e procurar manter eles ali no seu stand-by da cabeça, né? Procurar estar se lembrando deles ao longo do dia, em momentos esparsos, para você tá aplicando isso, tá? Você viu uma cena assim, poxa, tem aquela palavra, como é que eu poderia usar aqui? Então, quanto mais você tiver, tá, nesse estado mental, melhor vai ser para você ir relacionando essas palavras. Por exemplo, diversas palavras que eu aprendi em filmes de comédia, por exemplo, e é muito difícil a gente esquecer. Quando marca muito aquela cena que você vê, e daí, né, veio uma frase ali tal, e daí foi uma cena engraçada, e aquilo realmente marca muito, sabe? Aquilo ali fica, né, na nossa memória. Tá? Então, acoplar emoções, preferivelmente boas emoções que nos façam rir, né, que todos gostam, isso daí sempre vai estar relacionado aí à boa absorção do conteúdo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Vou dar um tempinho para vocês falarem alguma coisa aqui, me perguntem, por gentileza. Como é que é para vocês? Questão do vocabulário. Tem dificuldade
não tem dificuldade, já teve mais facilidade, hoje tem um pouco de dificuldade, lembrando que esse aulão aqui, you're very welcome, William, não, brincadeira, Guilherme, não vamos traduzir nomes pessoais, né? Esteja aplicando isso, Guilherme, tá? Faça esse treino mental do Mind Maps, isso é muito interessante, pega aquela palavra e conecta com várias que estão relacionadas a ela, e daí como você vai ver como isso vai expandir rapidamente o seu vocabulário, tá? Isso vai expandir rapidamente o seu vocabulário. Você vai ter várias correlações ali, né? Conexões mentais em relação àquilo ali. Lembrando que essa aula aqui, toda quinta-feira temos uma aula express sobre algum assunto, alguma conversa em relação ao mundo do aprendizado, tá? Recomendo a todos estarem participando aqui. Teremos dicas valiosas, né? Eu preparo um material especial para vocês. Lembrando, pessoal, que aprender uma língua nova é uma coisa extremamente... está totalmente ligado à psicologia, né? Embora não se fale muito disso. Mas principalmente assim, aprender depois de adulto, né? Estamos aí adultos aprendendo, ou depois de seus 11, 12 anos de idade ali já, né? Aprendendo uma nova língua nessa idade, isso daí tem toda uma série de fatores psicológicos que devemos prestar atenção para procurar se manter nesse estado favorável, como eu disse, essa coisa toda da leveza, da não tensão, né? Estar um astral positivo, divertido, sabe? Isso tudo vai colaborar muito. Então, assim, muita gente... Eu vejo uma coisa... Outra dica valiosa, uma coisa que eu vejo muito, são as pessoas ficando tensas para estudar. Isso daí é um problema, assim, que eu vejo aquele aluno que vai tenso para aula, né? Que já chega, assim, numa maneira... Ele está preocupado, ele precisa aprender inglês porque o trabalho dele, o chefe dele está botando pressão, que ele precisa melhorar, né? Porque agora os caras estão querendo promover ele ali na empresa dele, mas ele tem o impeditivo do inglês que não é o suficiente ainda, né? Tem quantas pessoas se conhecem assim, né? Eu conheço várias. Então, assim, esse é um ponto interessante. Esqueça que você tem essa pressão. Eu sei que é difícil, né? Esqueça um pouco que você precisa aprender aquilo ali. Bota na cabeça que você quer. Que é legal expandir o seu conhecimento, expandir as possibilidades de você estar assistindo, consumindo conteúdos diferentes, né? Então, assim, é procurar relaxar em relação a essa tensão mesmo, tá? Você tem que achar o teu mecanismo pessoal de relaxamento, achar aquele motivo, né? Aquela ideia que te leva a entrar num estado mais tranquilo, esquecer que você tem aquela tensão, esquecer que, beleza, você tem uma pressão, mas não vai adiantar você ficar tenso, né? Então use esse recurso, né? Aquilo que te acalma, né? E não passa mais do que, geralmente, uma ideia, você se lembrar de algo na sua cabeça, né? Então se lembre disso, que não adianta, na verdade, quanto mais tenso você ficar, pior vai ser para memorizar o vocabulário novo, formas novas, formas gramaticais, ou seja lá o que seja, né? Seja lá o que for, digo. Beleza? Então é isso. Mind Maps, tá? Procurem Word Maps ou Mind Maps. Muito importante. Uma maneira muito interessante. Eu não sou muito fã dos flashcards, para ser bem sincero, tá? Os Mind Maps eu acho bem mais interessante. E essa coisa de construir... Quando eu pego palavra nova para memorizar comigo, tá? Porque eu tenho... Isso, Guilherme, muito bom. Mind Maps. Eu tinha colocado um pouquinho antes lá, acho que você não tinha entrado na sala ainda. Deixei escrito ali. Word Maps ou Mind Maps. E você constrói isso daí, eu acho bem interessante. Eu trabalho bastante na base de criar ali na hora uma frase que tem a ver comigo. Tá? Para mim sempre foi bem eficiente aí essa maneira. Eu tenho facilidade com línguas também, não é à toa que eu dou aula. Né? Então, assim, eu preciso também considerar as pessoas que não têm tanta facilidade, obviamente. Então, essa é uma boa maneira. Estar criando exemplos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisinha aqui. E, pessoal, leitura. Né? Eu falei assim dos métodos, como adquirir o meu vocabulário agora. Né? Tá, eu falei assim dos métodos de
a partir do momento que você se deparar com aquela palavra, você tem mecanismos e ferramentas para te ajudar a memorizar. Beleza. Agora temos também a questão de como você vai achar novos vocabulários, novas palavras, né? Vocabulário novo aí para você estar aprendendo. Leitura, não tem muito segredo, pessoal, tá? Leitura, e o que eu recomendo pro pessoal business bastante, vá nas páginas de notícias BBC, né, da BBC, tá? Tem também o The Guardian, se escreve Guardian, né? The Guardian, que é um jornal também britânico, tá? Eu gosto muito dos jornais britânicos, mas tem também os americanos ali. Você pode estar procurando, tem alguns que são pagos, mas eles deixam você ler não sei quantos por mês de graça, permitem ler algumas matérias de graça, algumas são pagas, né? Então tem várias possibilidades aí. Por que eu digo de notícias? Claro que livro também, por favor, né? Novels, né? Romances, e seja lá que tipo de livro for, também recomendo. Mas eu acho interessante para quem está no mundo business, a questão da notícia, porque ali eles estão, né? O jornalismo se utiliza de umas regras um pouco diferentes para a escrita, claro, do que alguém que está escrevendo um romance. E no jornalismo ali eles estão sempre colocando, tá? Na escrita jornalística estão sempre colocando palavras novas, as que estão mais em voga, tá? Então ali é ótimo para você se atualizar em relação ao vocabulário mais recente que está rolando por aí. Beleza? Então dá-lhe notícia, pessoal, tá? Pega ali, veja da sua área. Se você não tem uma área se você não está muito também ligado ao mundo business, está querendo só aprender inglês, beleza, pega notícias comuns ali do mundo, da América Latina, né? É legal também a gente ver o que o primeiro mundo, digamos assim, né, está falando dos nossos países aqui, dos países vizinhos, tá? É interessante ver a opinião deles em relação a gente, né? Aí você acaba aprendendo tanta coisa, além de só vocabulário, além de só estar ligado na parte do inglês, você também ter o motivo pelo qual você está lendo ali ser o conteúdo de fato e não só a língua, isso é fundamental também, tá? Você ter aquele interesse em entender o que está... querer entender o que está sendo dito e não só pela questão da língua, mas você querer aprender mais sobre aquele assunto, né? Isso daí é extremamente valioso. Eu indico a todos, pessoal. Indico a todos mesmo. Inclusive no meu curso, né, é algo que eu acredito muito, então eu sempre busco os melhores tipos de conteúdo, nos sentidos mais interessantes, sabe? Conteúdos mais interessantes, não só aquelas, uma historinha, vamos estudar inglês vendo uma historinha aqui. Então o gato subiu no telhado e daí tem um diálogo entre animais, né? Eu já vi muita coisa dessa, assim. Então, assim, ninguém tá querendo entender a história ali, ninguém tá engajado numa história simples, tá? Eu acredito que para aprender uma língua, na verdade, a gente tem que ter um conteúdo interessante no qual a língua é só ferramenta para você aprender algo novo. Então, curiosidades, tá? História de coisas, lugares, pessoas, tudo isso traz um certo interesse quando a abordagem, né, é engajante. Então é isso, pessoal. Revisando aqui, contextualizar os exemplos. Primeiro ponto. Mind maps or word maps. Tá escrito aqui no chatzinho também. Isso daí é muito interessante. Já falei bastante aqui no vídeo. Se você chegou aqui sem ter visto isso antes, tá? Vai ficar gravada essa live, não se preocupe. Então você pode rolar ali a barra de rolagem e procurar o tempo certinho, que eu falo bastante sobre isso hoje. Já falei bastante sobre isso hoje, digo. Então, beleza, mind map segundo. Flashcards terceiro, né? Daí eu vou indicar também para você estar colocando post-its, os post-its no seu escritório, tá? Para que você esteja ali tendo conexão visual o tempo todo com aquilo ali, aquele novo vocabulário, e praticar ativamente.
procurar no seu dia a dia estar aplicando aquelas palavras ali que você tem visto ultimamente. Sem pressão, de maneira divertida, tá? Se você está aprendendo inglês, eu acho que é isso aí. Você tem que, no seu dia a dia, principalmente morando no Brasil, falando português com todo mundo, você tem que colocar com você mesmo, dentro da sua mente, que o seu momento de estudar inglês não é durante a aula ou só quando você para no computador. Essa é a coisa mais importante, pessoal, tá? Você se manter num estado mental de aprendizado contínuo e procurando aplicar aquelas coisas que você aprendeu ali em todo momento do seu dia a dia, onde vier a calhar. Beleza? Eu espero ter aí ajudado a todos, já ter dado à luz alguns aspectos aí do aprendizado de novos vocabulários. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui. Então, chega mais, vamos aprender, vamos ter uma aulinha express aqui para discutir um assunto relevante do aprendizado da língua. Beleza? E isso aqui, essa dica de hoje, por exemplo, serve para qualquer língua, né? Não só para o inglês. Claro que eu estou falando aqui em nome do inglês, é a língua que eu ensino, mas vale para todas, ok? E é isso, pessoal. Em breve estarei disponibilizando meu curso aqui também. Esse mês estamos trabalhando na divulgação, tá? Então é isso. Vão ser aulas divertidas, engajantes aí, com material relevante que gera interesse, tá? Para que a língua seja só na verdade, seja uma via de duas mãos aí em que você tem a língua e o conteúdo. Você quer aprender também o conteúdo, além de poder aprender a língua para expressar tudo isso aí, né? Estar entendendo tudo isso aí. Tá bom? Essa maneira que eu gosto de trabalhar, é o que dá resultado perante a minha experiência. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Guilherme. Valeu pela participação, bacana. Espero ter ajudado aí. Fique ligado que temos mais, né? Vídeo todo dia aqui no canal. Aqui no canal não, no nosso perfil. No canal do YouTube tem uma vez por semana, toda quarta-feira, liberado uma nova aula. Também um aulão de aproximadamente 40 minutos, uma hora, sobre algum assunto relevante para principalmente o mundo dos negócios, tá? Pessoal, muito obrigado e nos vemos aqui quinta-feira que vem. See you all!